bate-papo sério com você, bate-papo. Tivemos um papo interessante. Olá, boa noite. De volta em mais um Papodcast aqui pela NTV. Hoje nós estamos recebendo aqui o Marquinho, presidente da associação Junto à Santa Casa. Eu já vou perguntar o nome da associação, Marquinho, para a gente poder interar sobre isso. E a Odilene, diretora da Santa Casa aqui em Patos de Minas. Este hospital hoje fundamental para o atendimento da saúde pública em nosso município e também na região. Sejam bem-vindos. Obrigado. O nome da associação é a Associação do Beneficente Dr. Paulo Borges. Dr. Paulo Borges. A gente vai falar sobre isso porque, inclusive, a gente fez algumas filmagens e eu vou pedir para a produção, na oportunidade, ir colocando essas imagens que nós fizemos lá no início da semana passada. Bem-vinda, Odilene. É um prazer estar com vocês e falar um pouquinho, do trabalho que a gente vem executando. Vamos começar falando sobre o tempo da atividade da Santa Casa. Há quanto tempo a Santa Casa já está em funcionamento? A Santa Casa iniciou os atendimentos em agosto de 2021. A gente iniciou e vem aumentando os atendimentos, o que a gente vem realizando dentro da instituição. Nosso presidente fala um pouquinho, Marquinhos, assim, de forma mais ágil e rápida de como foi o surgimento da Santa Casa. Eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente tocou nesse assunto o dia que a gente conversou lá, Marquinhos. Me fala como foi a construção, desse hospital aqui em Patos de Minas. A união da força do empresariado, da FEPAM, da Prefeitura Municipal de Patos de Minas, a boa vontade de muitos para fazer isso acontecer. Então, essa história começou... Eu entrei nessa história em 2018, ainda na gestão anterior, quando o vice-prefeito Paulo Mota nos procurou junto com o Dr. Nacal e o pastor Cláudio para falar um pouco do problema da saúde da cidade, pedindo que a gente somasse esforço para resolver essa questão. E que, na visão deles, a solução seria abrir uma Santa Casa. E para que fosse possível abrir uma Santa Casa em Patos de Minas, a única instituição apta a fazer isso é a Associação Beneficente Dr. Paulo Borges, da qual eu já tinha sido presidente na década de 90, um longo período. A associação já existia há quanto tempo nessa data de 2019? 18, né? 18. Ela já tinha próximo de uns 30 anos de existência. Se eu não estou enganado, ela começou ainda na década de 80. Tinha uma outra função até então? Ela era educacional. Era uma creche quando começou, depois se tornou uma escola, por exigência do governo do estado, E assim, eles estavam num momento de transição na associação, que ia fazer uma mudança de gestão, e precisava então que essa mudança não ocorresse, fizesse uma outra mudança de gestão e que mudasse o estatuto de função educacional de saúde. Isso porque a Associação Paulo Borges, ela já tinha o reconhecimento de utilidade pública municipal, estadual e federal. E assim poderia ser possível abrir uma Santa Casa. E aí nós reunimos as pessoas todas que ele ajuntou ali, nesse processo todo. Fomos a uma reunião na Associação Paulo Borges, contamos com a compreensão daqueles que estavam lá presidindo, o pastor Cláudio era o presidente na época, mais a gestão toda, que concordaram em fazer tudo isso e houve a mudança de gestão e entraram novas pessoas para dentro do conselho da associação e aí houve a mudança de estatuto para que ela pudesse fundar uma Santa Casa. Quantas reuniões aconteceram até que isso se tornou realidade? Nós vamos começar e a data vai ser dia tal. Você tem ideia? Foram muitas reuniões, até tem a história do grupo dos 5, que nós ficamos em 5 pessoas, nos reunimos bastante discutindo esse processo. Aí foi o advogado Rafael Normandia, o pastor Cláudio, o Paulo Mota, o meu irmão Cláudio Nasser, eu e depois do ex-bispo de Patos de Minas, Dom João. Eu falo só Dom João, esqueço o resto do nome do Dom João, mas é muito conhecido aqui em Patos. E nós começamos a fazer essa tratativa toda para fazer a coisa acontecer. Porque eu nunca imaginava que eu ia estar dentro do hospital um dia. Então eu tinha que arrumar alguém que administrasse o hospital. E o Dom João era participante daquela OS Pro Saúde, que é da Igreja Católica, E o início do processo foi com eles assumindo para poder instituir o hospital. Houve a mudança disso quando, na entrada da pandemia, já em 2019,
19, antes já tinha começado a pandemia, 19? Já, né? Aí a coisa não estava andando, nós temos uma reunião com a ProSaúde e falou, olha, se vocês não vão implementar, deixa que a gente implementa. Tudo sem juízo, né? E aí aconteceu que não foi possível via ProSaúde. Nós então pedimos a aquiescência deles para que houvesse uma renúncia para a gente poder compor uma outra gestão. Isso ocorreu em fevereiro de 20. Quando foi em março, nós estávamos com uma nova gestão formada, só com pessoas aqui de Patos. Teve que mudar o estatuto da associação para caminhar. Para caminhar. E aí nós tínhamos que... Só tinha um jeito de fazer a Santa Casa, que era unir forças, como você disse. Sim. Seria a associação, instituindo burocraticamente a Santa Casa, no papel, a prefeitura entrando com recursos e a FEPAM cedendo o espaço e construindo o hospital, porque a Associação Paulo Borges tinha R$1.500 na conta quando nós fomos abrir a Santa Casa em Paz de Minas. Daria não, né, Odilene, para abrir um hospital. Então, se você fosse parar para pensar, não tinha a menor possibilidade disso dar certo. Eu tive o cuidado de perguntar a alguns médicos fora de Patos, pessoas que construíram hospitais em Belo Horizonte, e a resposta foi assim, impossível, isso não vai dar certo, não vai funcionar. Vocês têm alguma varinha de condão? Eu lembro quando eu contei isso para a Odilene e para a secretária Ana Carolina, elas falaram assim, nós estamos com as varinhas na mão. Então, assim, juízo ninguém tinha, nós queríamos realmente fazer algo que pudesse mudar. A sua boa vontade e pouco juízo você já relatou. E a sua, Odilene, nesse trajeto todo, quando você entrou, foi logo no início dessas primeiras tratativas ou foi mais quando aquilo já parecia ser uma realidade? Quando houve a modificação, eu já participei das reuniões já com o intuito, né, da saída da ProSaúde e a formação do novo conselho. Então, eu participei do primeiro conselho. Eu estava em uma das reuniões, eu olhava, a gente estava na pandemia, as reuniões eram online, e sabe quando você olha, você fala, gente, é possível, eu estou vivenciando isso. Eu ainda falava com o Lucas, que é o nosso vice-presidente, falei, Lucas, eu não estou acreditando que eu estou vivenciando e estou vendo, isso vai ser possível, né? Eu sou da saúde, eu sou enfermeira, e o que a gente vivencia, né? E na época você trabalhava aonde? Eu sou profissional contratada pela Unipam, sou professora e coordeno o curso de enfermagem do Unipam. E assim, meu contato era nos estágios, porque eu estava na coordenação e também em campo de estágio. Então, eu perpassava por vários campos, Hospital Regional, Hospital São Lucas, a UPA. Então, a gente estava vivenciando isso. E com a pandemia, isso veio à tona, né? De muitos procedimentos, da falta de assistência que Patos e a região vivenciava. E aí, quando eu estava na reunião, eu falava, meu Deus, eu estou vivenciando, porque eu sempre fui uma defensora, sempre gostei do SUS e sempre levo comigo que a gente pode fazer bem e muito bem feito para as pessoas que não têm condições de ir para um convênio, de ir para um hospital de particular, né? A gente pode fazer isso de forma diferente, é possível. É verdade. Sabe o que eu percebo, Marquinhos e Odilene? Isso aconteceu graças à boa vontade de pessoas que, a princípio, não precisavam do serviço público, mas enxergou a necessidade disso acontecer, porque não dava mais para você empurrar essa responsabilidade para um outro quando o outro está do seu lado. Né? Unir forças. Eu acho que isso que fez a Santa Casa se tornar a realidade. Na sua opinião, Marquinho, qual é a importância hoje da FEPAM? As pessoas não sabem, confundem muito FEPAM com Unipam, e na verdade fazem parte, né, da mesma coisa. Qual é a importância hoje da FEPAM? E depois nós vamos falar da importância da contrapartida da prefeitura para fazer essa Santa Casa, que hoje é uma realidade, continuar em funcionamento, e aí a gente vai falar dos planos da associação e da Santa Casa para este ano de 2024. Ótimo. Só terminando um pouco da historinha que você estava contando, quando foi final de julho, o prefeito Falcão nos chamou para uma reunião na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Aliás, esse hábito se repetiu algumas vezes e sempre eram novidades que vinham para a gente, né? E aí ele nos disse, olha, nós optamos por abrir uma Santa Casa, porque eles poderiam ter aberto um hospital municipal. E queremos saber se vocês estão dispostos realmente a fazer isso, porque o São Lucas entregou as habilitações e não mais vai atender a comunidade. E ele já sabia dessas tratativas que vocês estavam tendo? Nós já tínhamos conversado isso com ele antes. Olha, prefeito, se em algum momento você achar que há necessidade de instalação de um hospital filantrópico em Paz de Minas, a documentação está toda pronta e as pessoas estão aqui aptas para isso. Então, isso aconteceu, eu tive Covid em junho,
né? Pouco depois veio julho, ele fez essa reunião. Eu lembro que eu liguei para o Paulo Mota. Por que eu falo Paulo Mota? Paulo era oposição ao prefeito, estava na gestão anterior e o tempo todo estendeu a mão para que isso acontecesse. Então, muitas vezes as pessoas falam que em Patos as pessoas não se unem. Unem sim. Né? Eles esqueceram se não fosse o início do processo anterior, o Falcão não teria condição de abrir dar continuidade. E o Falcão, do meu ponto de vista, foi extremamente iluminado e corajoso ao tomar essa decisão, porque nós não tínhamos recursos, né? Então ele tem esse mérito todo de ter aberto, ele e a Ana Carolina, tomado essa decisão, porque se não fosse isso a coisa não tinha acontecido. Eu lembro que eu liguei para o Paulo Mota e falei, seu sonho vai se tornar realidade. Eu estou aqui na prefeitura e o prefeito nos chamou para abrir a Santa Casa e eu estou convocando a reunião da Assembleia da Paulo Borges amanhã, às 10 horas da manhã, no sábado. Ele me falou que as pernas deles tremiam, sem parar. Falei, minha perna está tremendo, eu não consigo parar de tremer aqui. Não estou acreditando, eu estou assustado, eu estou com medo. Eu falei, agora você segura, você começou essa história. Agora não pode voltar atrás. Você vai ter que levar para frente. E assim, essa reunião que o Falcão convocou, tinha a presença da FEPAM com o presidente, né, o Paulo Hartmann, a minha presença da Paulo Borges, o prefeito, a secretária, a Odilene, o meu vice-prefeito, meu vice-presidente, o Lucas. Tinha mais alguém? Acho que... Estavam alguns membros do conselho. Alguns membros. Bom, enfim, essa reunião foi muito importante, porque ali nós alinhamos qual o papel de cada um. A FEPAM, então, assumiu a responsabilidade de construir toda a obra do hospital. Então, tudo aquilo que fosse... A estrutura por conta da FEPAM. Por conta da FEPAM. A prefeitura se incumbia de fazer o esforço de manutenção da Santa Casa, lógico, unindo forças com o governo federal, unindo forças com o governo estadual, mas a princípio era ela mesma que ia ter que segurar o rojão todo, né? E nós entraríamos com o esforço do trabalho. E isso foi em finalzinho de julho e nós tínhamos que abrir um hospital em agosto. 30 dias para abrir um hospital que não existia num local que não era hospital. Teve que fazer várias adaptações em tempo recorde. Quebrando o prédio inteiro. Eu lembro disso. Eu lembro de ir lá e ver isso. Então, a primeira obra que nós entregamos foram os 30 leitos de UTI. Nós abrimos o hospital no dia 10 de agosto. No dia 10 de setembro, nós inauguramos 30 leitos de UTI. E já estávamos quebrando em cima as enfermarias. Então, o primeiro processo foi esse. A FEPAM continua sendo muito importante, porque a obra mudou muito do primeiro projeto, drasticamente. Era para ser um andar a mais, meio andar a mais e um andar fechado em cima. O que virou hoje 4 andares. O prédio atual tem 6.200 metros, nós vamos entregar 7.500 a mais. Então era para ser um pedacinho que virou maior do que está sendo feito. Então o papel da FEPAM e da Unipam é esse, né, de contribuir com a obra e também com os profissionais. Obviamente tem muitos estágios acontecendo já ali dentro, né, que vem da própria instituição. Perfeito. Odilene, hoje o hospital já está em funcionamento a parte de oncologia. A gente falou da estrutura, que é por conta da FEPAM. A prefeitura hoje entra com a contrapartida de quantos % dentro do custo operacional do hospital? Você tem esse número? Tem sim. A gente tem um contrato de fomento, nós temos algumas metas para cumprir, em cada meta cumprida a gente tem um valor, né, de repasse. Gira mensal em torno de 55% a 60% do nosso custeio hoje. Do custo operacional. Do custo operacional, que é através das metas e fomento, que é uma forma legal, né? A gente tem a comissão de análise de resultados, que é composta por membros da Secretaria de Saúde e membros da Santa Casa, que avalia as metas, e dentro das metas a gente tem um repasse num teto máximo em até de 2,5 milhões. Eu percebo que na montagem da estrutura da associação e para fazer a Santa Casa ser uma realidade, houve a boa vontade de muitos, mas essa boa vontade, né, ainda bem continua, né, por parte das associações. Mas a pergunta é, hoje a conta fecha? Está fechando com toda essa boa vontade? A conta está fechando? Ou ainda está sendo... O desafio é porque eu falo que a conta fechar nem sempre é uma notícia boa. Porque quando a conta fechar, se eu conheço vocês
vocês vão tentar melhorar um atendimento e abrir uma nova ala. Aí a conta não fecha novamente e esse desafio faz parte da vida de vocês. E eu ainda vou te perguntar ainda o que te fez estar aqui, Marquinhos, e agora você não pode sair, entendeu? Agora, a Odilene falou assim, às vezes eu libero ele uma tarde, uma manhã assim, mas ele tem que me pedir autorização. E o Marquinhos, para quem não sabe, está lá de forma voluntária, né? Tem gente que acha que você está ganhando horrores por estar à frente da associação, mas a gente precisa saber, essa conta hoje... Olha, frente a todos os esforços, a gente tem fechado sim positivo, né? Claro que às vezes um mês mais apertado com outra. A gente tem agora, nós acho que ainda vamos falar da captura de doações, sim, né? Tem entrado algumas doações. A comunidade tem participado muito. Um exemplo que, por exemplo, a parte de enxoval hoje da Santa Casa, ela é quase toda doada. Né, a rouparia, né, o que a gente conseguiu de roupa para paciente, a roupa para o funcionário trabalhar. Então, a gente tem vivenciado os desafios, sim, alguns meses bem mais, mas a gente tem conseguido cumprir os nossos objetivos, cumprir financeiramente através da participação, né, que a gente tem. Olha, hoje o Estado tem alguns incrementos de tabela, a gente tem bate-meta, as cirurgias, né, um exemplo aqui, hoje nós temos uma meta para cirurgia, se eu bato a meta, o Estado faz uma complementação, porque se fosse único e exclusivo, a conta não fecharia. Não, e essa meta eu vejo que vocês estão batendo, porque as cirurgias têm acontecido, as cirurgias bariátricas, para quem, né, para quem estava na fila de espera há muito tempo, contando com o apoio de médicos que se dispuseram a fazer isso acontecer, isso é incrível. Hoje, essa conta fechando, o que a Santa Casa planeja para 2024 nesse segundo semestre? Tem algo aí que você possa nos adiantar? Até mesmo para a gente mostrar para as pessoas que essa ajuda ela é bem-vinda hoje, mas ela precisa continuar acontecendo, porque a Santa Casa tem projetos e esses projetos precisam sair do papel. Sim, e assim, a título de curiosidade, a própria auditoria, né? A gente tem as nossas auditorias externas, eles solicitam, né, no fechamento e pedem o que a gente tem de gratuidade. É o que a gente executa e não recebe do SUS. Dentre o que a gente fecha, hoje, 60% a gente falaria que é gratuidade, né, Marquinhos? Porque quando a gente faz, olha, o custo, a gente planilha tudo, né? Eu tenho uma planilha do que é o procedimento, quanto ele sai, materiais de insumos, o profissional, a gente tem um cálculo que a gente precisa ter, né? E quando a gente faz esse fechamento, quase todos os centros de custo ele fecha de forma negativa. Daí a importância, né, da participação e do fomento da prefeitura, da participação, porque a gente sabe desse processo que vem, né, estão falando da questão da tabela SUS, então dessa participação. E frente também, né, quando você me pergunta dos equipamentos, hoje nós tivemos uma outra verba liberada pelo governo do estado, que é... Hoje? Não, já tem uns dias. Dezembro... seria muita coincidência? Não, dezembro de 2023, foi em dezembro. É que foi uma verba liberada para compra de equipamentos para a gente habilitar a Santa Casa em cardiologia. Então, nós já estamos na compra dos equipamentos para cardiologia. Porque a cardiologia realmente, né, a gente precisa desse serviço no nosso município. Então, dos processos que a gente está, né, de saúde para 2024, a gente já está em reunião com a Secretaria de Saúde, com a regulação, a organização, a gente já está fazendo toda a parte documental e a compra de equipamentos para que a gente possa ir para o Ministério para habilitar a Santa Casa para o atendimento de cardiologia. A outra questão, antes de perguntar sobre essa outra questão, quero perguntar sobre a quantidade de colaboradores hoje na Santa Casa, entre médicos e os funcionários. A gente hoje, tem cerca de quantos funcionários? Oscilando entre os médicos e as equipes, que o nosso médico ele é prestador de serviço, ele é PJ, em torno de, oscila entre 80 a 100 profissionais, e CLT a gente... Porque tem as variações, né? Entre 340 e 350 profissionais. Mais de 400 profissionais hoje em atividade dentro da Santa Casa. Isso. É uma estrutura grande, precisa de muita força, né, Marquinhos? Quando ela fala fecha a conta, nós estamos zerando a despesa. Então a pessoa vai entender que nós estamos sobrando, não sobra nem um centavo. Não, eu imagino que não.
inigualável. Eu nunca vivi isso na minha vida. Não, eu vou te falar uma coisa, a conta não vai fechar, mas se ela, né, a conta nunca vai sobrar. Mas se ela fechar, né, Tá no ótimo. azul, tá ótimo. É o que a gente prega. Se zerar, tá bom demais. Exato. O Marquinhos ainda sempre fala, né, Marquinhos? Olha, uma coisa que eu não quero é da gente precisar fazer investimento, pegar empréstimo, porque como que isso vai virar uma... Não tem como pagar juros. Uma bola, né? Porque os juros, ele não tem jeito, a gente não tem retorno positivo. É verdade. Além da cardiologia, eu conversando com vocês aquele dia, vocês disseram que precisa iniciar a hemodiálise na Santa Casa. O investimento para trazer a hemodiálise em funcionamento é muito alto? O desafio é tão grande quanto a cardiologia? Não. É menos. Não. Menor? É menor. Porque assim, os equipamentos... Mas ela é tão necessária quanto, Edilene? É impressionante as pessoas saírem... Porque eu já vou perguntar sobre essa questão dos municípios que precisam hoje da Santa Casa, a contrapartida desses municípios que, infelizmente, ainda não chegou, né? Hoje a gente tem o contrato de fomento com o município de Patos e os demais municípios, ele precisa fazer pactuação, né, com a gestão. Patos, hoje a Secretaria de Saúde, a gestão plena, e aí pactua, né? Um exemplo que eu vou citar a vocês é parto. A gente tem hoje partos de risco habitual. E a gente tem alguns municípios pactuados, porque se eu faço, claro que se chegar numa urgência, nós vamos atender, a gente não vai negar atendimentos, porque ele entra, né? Uma gestante que não é do município, não é dos municípios pactuados, entrou em trabalho de parto, está na Santa Casa, nós vamos atender. Mas a gente tem uma pactuação, né, para receber. Então, os municípios pactuam com Patos e aí a gente... O trâmite é o seguinte, olha, eu vou começar a atender uma cidade que não está pactuada. Eles vão me fazer a solicitação, eu vejo do quantitativo, se a gente tem a capacidade operacional de atendimento, e aí a gente vai fazer um ofício para a secretaria, manifestando o interesse e comunicando que a gente consegue atender esse município. Mas e isso está acontecendo faz a já? Pactuação. Já, a gente e esse recurso desses municípios está chegando? É PPIs que chama, né? Que é a política. Então, é esse dinheiro que a cidade tem para parto, ele é direcionado para o município de Patos. O nosso faturamento, a gente sempre fecha o faturamento, né, a nossa produção, e encaminha para a Secretaria de Saúde, lá tem a central, né, a regulação, e eles vão lançar no sistema do governo. Nesse lançamento, eles vão validar tudo que foi executado, e nisso a gente tem a produção do mês, né, que a gente recebe. Essa produção ela é passada do Ministério, os adicionais que vêm, como eu disse, das cirurgias, também vai para conta do fundo, né, da Secretaria de Saúde, e eles fazem um repasse para a Santa Casa. Perfeito. Marquinhos, hoje a pessoa jurídica e pessoa física que queira doar para a Santa Casa através da associação, como que ela pode proceder? Quais os meios de ajudar a Santa Casa hoje, seja você pessoa física ou pessoa jurídica? A gente tem o Pix da Santa Casa, né? Você pode doar através de Pix, você pode fazer uma ordem de pagamento, você pode fazer uma doação de um bem que você queira. Nós chegamos a receber bens lá e fazer leilão desses bens para arrecadar recursos para Santa Casa. E aumentar o faturamento. Aí, exatamente. Nós vamos chamar um intervalo e no segundo bloco nós vamos falar sobre essa mudança do estatuto que possibilitou que essa realidade acontecesse. Voltamos já já. Voltamos no segundo bloco do Papodcast aqui pela NTV, hoje recebendo o Marquinho, presidente da Associação Junto à Santa Casa, e Odilene, diretora da Santa Casa aqui em Patos de Minas. Odilene, no primeiro bloco nós falamos sobre a importância da hemodiálise e o desejo da Santa Casa de, né, trazer esse serviço para funcionamento o mais breve possível. Hoje, para fazer a hemodiálise funcionar, qual o recurso necessário? Olha, para compra de equipamentos é em torno de 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões, porque a gente não tem, né, os equipamentos, então tem que investir, tem que montar tudo. Então é em torno de 5 milhões. Perfeito. Hoje o custeio da Santa Casa gira em torno de 2
Não, você comentou o número, o Marquinhos corrigiu. Qual o custeio mensal hoje da Santa Casa? Está em torno de 4.200.000, 4.300.000. Isso a operação, sem investimento. Isso precisa estar muito claro, né? O giro, né? A operação no que a gente retrata. Funcionários, material médico hospitalar, o giro do dia a dia, sem a inclusão de investimento, que é a compra de equipamentos que a gente precisa fazer. Nós vivenciamos dentro da instituição rouparia. Eu tenho o quantitativo de rouparia, às vezes no dia. A gente precisa encaminhar para a lavanderia devolver para que a gente use no mesmo dia. Então, a gente tem alguns dificultativos que quando a gente fala a conta fecha, mas no custo operacional, com as doações, com os investimentos, com tudo que a gente tem realizado. E a gente percebe que esse custo também varia um pouco, né, de um mês para o outro. E eu quero falar sobre isso. Hoje, em média, qual é o fluxo de atendimento da Santa Casa? A gente tem hoje, só para o pessoal que não conhece, o que nós atendemos? Pronto-socorro, né? A gente tem pronto-socorro aberto para trauma de média complexidade para o município de Patos de Minas. Porque somente por o município de Patos de Minas nós não temos pronto-socorro aberto, né? Geral. Porque nós pactuamos, então Patos a gente tem metas a cumprir. Então Patos a gente tem o risco habitual, a gente atende gestantes de risco habitual das cidades que estão pactuadas, e com a habilitação de oncologia nós somos porta aberta para os pacientes que estão em tratamento dentro da instituição. Nós temos em funcionamento também os leitos clínicos, que é as internações clínicas, os 30 leitos de UTI. Atendemos cirurgias, né, de média complexidade, que hoje a gente gerou a fila que existe no município. Então, assim, o paciente que chega com pedido de cirurgia em torno de 2 meses. Essa é uma conquista incrível. Muito, gerar uma fila que estava aí há quantos anos? Conta aí para o público saber. Em torno de 7, 10 anos. Tem então oscila. Isso. A gente ainda tem algumas filas. Você sabia disso, Marquinhos, quando você entrou? Eu sabia porque quando eles nos procuraram lá em 2018, foi aterrorizante o que a gente ouviu, né? Eles falando todos esses acontecimentos que estavam aí e que o pessoal estava sem atendimento. Você me perguntou por que eu entrei nisso, né? Eu entrei justamente por essa razão. Eu lembro quando eu era criança, jovem, você tinha um canal de televisão em Patos e as notícias que vinham dos grandes centros eram de um caos na saúde, que não existia aqui. E eu ficava me perguntando, será que as pessoas não vão fazer nada para socorrer esses que estão nos corredores dos hospitais das capitais? Até que o problema chegou. E o problema chegou aqui. Quando bateu na minha porta, já muitos anos depois, né? E falei comigo mesmo, bom, se eu criticava quem não fazia e agora bate a minha porta a oportunidade de fazer, se eu virar as costas para a saúde da Patos, eu jamais vou poder criticar a saúde no Brasil, seja ela qual for, porque eu estarei negando o meu esforço em favor do meu irmão. Então, o que nos fez entrar foi essa vontade de buscar uma solução, porque não é possível a gente ser feliz vendo as pessoas sofrendo. Eu não consigo ver felicidade num ambiente de sofrimento, porque se o meu irmão sofre, como é que eu vou ser feliz vendo isso? Como é que eu vou... A minha vida é diferente, eu vou ver a minha vida para cá. E saúde é fundamental. Então, você pode buscar todo o restante, você mas sem saúde... Isso me tocou profundamente. Então eu falei, olha, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que botar a mão na massa. E isso nos arrastou. Isso, nós conversamos com muitas pessoas. Falei, gente, nós não podemos virar as costas. Porque a realidade é 10% da população do Brasil tem capacidade de bancar uma saúde particular. 20% via sistema de convênio, plano de saúde. E 70% só via SUS, que não dá conta, não tem recurso. Essa é a conta. Essa é a conta. Mas eu percebo que o desafio maior, me corrija se eu estiver errado, vocês já superaram. Não, Adilene? Começar é muito difícil. Vencer todos os desafios contra tudo que poderia, né? Eu acho que a parte mais difícil vocês já superaram. Então, de parabéns por isso. Hoje eu vejo que a Santa Casa, falando dessa questão dos exames, no dia que eu estive lá, eu tive a oportunidade de acompanhar um exame de endoscopia. Na oportunidade, eu nunca fiz exame de endoscopia, nunca tinha acompanhado alguém da família fazendo. O exame durou 5 minutos. E aí eu perguntei no corredor para a senhora que estava lá, quanto tempo demorou para ela conseguir o exame.
E aí ela não respondeu, porque ela estava meio grogue, mas ela estava acompanhada pela filha. A filha falou assim, demorou muito. Foi muito quanto tempo? 1 ano e 2 meses para conseguir fazer um exame que dura 5 minutos. E aí a filha falou assim, mas 1 ano e 2 meses? Falou assim, não, mas essa não é a questão. Eu também fiz o pedido na época que a minha mãe fez. Na época eu reforcei. Eu estou na fila há 4 anos. A filha, 30 e poucos anos, a idade da mãe não vou me lembrar. Foi atendido pelo Dr. Lucas, um médico incrível da equipe de vocês. A pergunta é, a saúde no município faz com que, eu falo porque eu moro no Ipanema e já foi o pessoal da saúde em casa, na minha casa, dizer o que eu precisava, eu poderia procurar o postinho. Na época eu precisava de um exame de vista, demorou 1 ano para sair esse exame. É um exame simples, que também gasta 5 minutos. Eu estou colocando o texto dessa forma porque não há uma falha em algum momento, e essa não é uma culpa da Santa Casa, entre o diagnóstico e a possibilidade de acesso ao exame? Olha, sem um prestador de serviço, eu acho que era um principal dificultador. Então, até que igual aconteceu nas cirurgias que a gente conseguiu zerar a fila, a gente também está executando com os exames, né? A gente tem exames que não tem filas mais, né, prolongadas. E eu ainda brinco, né? Eu ainda estava brincando com a secretária de saúde. Nas minhas últimas férias, eu falei, olha, nós estamos zerando a fila de colonoscopia e endoscopia. Assim, zerando porque tinha pouco. Quando eu retornei, eu falei, me conta como que tá esse número. E aí que ela me falou, a fila já estava triplicada. Eu falei, meu Deus, mas brota, porque a população é grande. E assim, a cada dia nós também estamos nos preparando com equipamento. Por isso que a gente precisa, porque quando nós iniciamos em 2021, a gente fazia um volume muito pequeno. Olha o exemplo que eu te dou de endoscopia. Em 2021 e 2022, nós fizemos 1.070. Em 2023, a gente fez 1.818. Isso, o que impacta? Claro que eu preciso de mão de obra, eu preciso de profissional capacitado, né? E a gente tem conseguido. Por que a Santa Casa tem dado certo? Porque a nossa equipe é uma equipe de excelência, está vindo uma equipe muito boa e eu preciso de investimentos de equipamentos. Então, eu tenho que ter um giro de equipamentos para que eu consiga realizar de segunda a segunda. Às vezes olha, nós iniciamos com uma sonda de endoscopia e não tinha nenhuma de coluna, até a gente conseguir um investimento, conseguir as doações, comprar. Então, nós estamos também preparando para que a gente consiga atender num volume maior. Então, a gente vê um esforço muito grande, né, da Secretaria de Saúde, do prefeito hoje, e na preocupação de zerar as filas, de melhorar esse atendimento. Hoje, dentro do SUS, a gente sabe, né, dessa dificuldade e também das prefeituras se realizando o consórcio, que é o Cisalp, e na possibilidade de compra de alguns serviços que não são ofertados pelo SUS, mas que eles consigam e legalmente comprar num serviço que oferta particular. Então, a gente vê esse esforço, né, dos municípios, mas ainda tem, né, a gente ainda tem que investir, a gente ainda tem que melhorar. Cada vez que a gente compra um equipamento, então eu melhoro a minha capacidade operacional, né, a gente está conseguindo. Nós vivenciamos um processo que foi o nosso tomógrafo, né, o tomógrafo estragou e não tinha condições de conserto, porque era um tomógrafo que não atendia a habilitação de cardiologia. Então, assim, dentre a verba que veio do Estado, a gente teve a compra de um tomógrafo novo, ele está em processo, inclusive nessa semana, de retirada do antigo para instalar o novo. Então, a cada dia que a gente consegue avançar e melhorar em equipamento, a gente consegue aumentar o número de capacidade operacional também. Perfeito. É porque eu vejo o exame como algo fundamental na atenção à saúde primária. O exame é que vai fazer com que esse paciente talvez não seja necessário chegar lá na oncologia. Isso. E um exame, hoje, quantos exames, quais os exames e quantos exames, você tem esse número, quais os exames e quantos são realizados na Santa Casa? Porque no dia eu perguntei, falou assim, nós realizamos, não são esse exame de endoscopia todos os dias, mas são feitos 15 pela manhã e outros 15 na parte da tarde. E me permita elogiar, porque o médico que estava falou assim, ó, o equipamento que tem aqui hoje é de ponta. Toda a parte de biossegurança, também de referência. Mas hoje, qual é a capacidade de exames, independente de tipos de exame? Quais esses exames são feitos hoje na Santa Casa? A gente tem tomografia, que nós vamos retornar esse mês, raio-x, endoscopia, colono, ecocardiograma, ultrassom,
Aí a gente faz o ultrassom tanto a nível arterial, gerais, venoso, né? A gente tem feito também para cirurgias de varizes, Doppler, mapa, mamografia. Então a gente vem ampliando à medida que nós iniciamos a Santa Casa com a doação de um ultrassom, né? Que foi por verba do agro, né? A gente teve esse equipamento e depois a gente teve a verba impositiva que nos permitiu comprar outro. Então a gente vem aumentando essa capacidade e o nosso objetivo é ampliar, né? Melhorar. Nós temos alguns exames que é feito apenas para pacientes internos e outros que a gente faz de forma eletiva. Você tem um número da quantidade de mamografia? Eu acho esse exame. A mamografia foi ao mês hoje. Hoje a gente está em torno, porque a gente só está funcionando um turno, a gente tem capacidade de funcionar 2, porque ainda existia outros prestadores dentro do SUS. É em torno de 200 a 230 exames mês, porque depende, né? A gente abre as vagas, num turno da tarde a gente abre em torno de 25 a 30 exames. E aí vai preencher conforme a demanda. Não é um exame que não tem fila. A mamografia não tem fila. Não tem. Muito bom. Não tem. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui o Dr. Flávio Gil, que elogiou os exames de mamografia no nosso município. Né? E ele é um médico de uma clínica privada, fazer esse elogio, isso é muito interessante. Hoje a Santa Casa tem a expectativa para o próximo ano, aí eu estou falando de 2025, você acha que a hemodiálise e a cardiologia conseguem ser inaugurados? Eu sei que isso não depende de vocês, mas há essa expectativa desse serviço funcionando? Nós estamos começando 2024, de ser concluído até o final do ano? O nosso objetivo agora, imediato, é a cardiologia, né? A gente tem sim, a gente é audaciosos, secretária, todos nós, né, estamos unindo forças para que a gente consiga, mas já é uma perspectiva da gente finalizar agora e ir para o Ministério para avaliação e ainda para o primeiro semestre, a cardio. Perfeito. O fluxo hoje dos pacientes que chegam à Santa Casa, boa parte deles vem da UBS. Explica para o público como funciona esse fluxo, quem precisa de exames, qual o caminho que ele deve percorrer para ele conseguir ter acesso a esses exames na Santa Casa. Para exames, precisa ser atendido, ter o pedido lá na secretaria, na UBS. Esse pedido ele vai para a secretaria hoje tem um sistema, uma central de marcação, que funciona super bem, então eles agendam, a gente libera as agendas, então nós vamos liberar, olha, se eu estou fazendo endoscopia, quais os dias da semana e quantas a gente vai executar, então a gente libera no sistema Viver, e aí eles fazem o agendamento, essa central de marcação faz. Então, assim, a gente não tem porta aberta. O único paciente que vai fazer exame, que nós controlamos, é o paciente que está interno. Ou um paciente que chegou no pronto-socorro, teve um acidente, aquele paciente que é porta para nós. Perfeito. E as internações também é via regulação. Nós não... eu preciso internar, eu vou direto na Santa Casa. Não, ele precisa vir regulado, né? Hoje a porta para internação clínica ou é nos hospitais municipais, nas UPAs, e aí o médico viu que tem a necessidade, ele vai cadastrar, lança o paciente no sistema SUSFácil, que é uma central de regulação do estado de Minas Gerais. Lá tem a equipe, tem os médicos que vão regular e direcionar esses pacientes para a instituição que são referência. Então, o laudo ele vai chegar para nós, a funcionária que trabalha no SUSFácil encaminha um laudo para o médico que está no plantão, ele vai avaliar, olha, é um paciente que nós, enquanto instituição, temos a capacidade de tratar, então a gente aceita e nós vamos receber esse paciente. O fluxo da farmácia hoje na Santa Casa funciona a contento? Sim, a gente tem a nossa farmácia interna, né? Sim. O paciente, enquanto está internado, ele vai ter todas as medicações. Claro que, às vezes, a gente precisa liberar medicamentos que não são padronizados, porque, igual o Marquinhos falou, o nosso objetivo maior é o paciente, né? O nosso grande resultado é ele. E quando o paciente tem alta, o paciente ele vai com receita e aí ele vai para as farmácias municipais para pegar esse medicamento.
Exceto hoje o paciente oncológico, que ele vai ao hospital buscar alguns medicamentos específicos, né? Então, na nossa farmácia, vai liberar medicamento a nível de oncologia. Perfeito. A nível de oncologia, aproveitando essa fala, hoje a quimioterapia é realizada dentro da Santa Casa. Isso. E a radioterapia feita com um parceiro. Fala sobre isso. Quando a gente foi habilitar, nós não temos o equipamento, né, para radioterapia. Então, foi feita uma habilitação em separado. A Santa Casa tem a habilitação para oncologia, né, a químio, a cirurgia, os atendimentos, os acompanhamentos, e foi habilitado a clínica AZ para o serviço de radioterapia. O que nós fizemos, né, enquanto habilitação? Nós contratamos a clínica AZ para fazer o serviço de quimioterapia dentro da Santa Casa. A habilitação é da Santa Casa. Hoje a AZ é um prestador de serviço contratado pela Santa Casa para o serviço de quimioterapia e hormônio, que são profissionais que já têm expertise, já realizavam, né? Perfeito. Marquinhos, você acredita que as pessoas já estão conscientes da importância da Santa Casa? Eu falo como uma associação, você vai lá, entra e sai toda hora, o atendimento do dia a dia, porque sempre tem aquelas pessoas que chegam e falam assim, não, está demorando demais, tal, não sei o quê. Você acredita nessa consciência de dizer, estamos aqui para ajudar, fazendo aquilo o melhor que nós podemos? Você acredita nessa consciência? Eu estou perguntando como membro da associação, não como telespectador. Sim. Assim, você fala nós dentro da associação? Não, dentro da associação ou você chegando, porque eu vejo que você chega lá no hospital, você passa pela recepção, diz que chegou, você ofereceu café, nem tinha o café pronto, mas você ofereceu o café. Você tem essa consciência que as pessoas percebem que a Santa Casa está tentando fazer o melhor que ela pode? Tem essa consciência e é um esforço de todos lá dentro. A gente acompanha, né, o tempo todo, a gente roda muito o hospital, conversa com as pessoas. A coordenadoria do hospital tem atuado muito nesse sentido de esclarecer o time todo por que a Santa Casa existe, por que nós nascemos, né? E o objetivo sempre foi esse, que eu sempre uso essa expressão, né? O homem da maca, aquela pessoa que está numa situação que não tem para onde ir. Então nós temos que socorrer, nós temos que atender. E nós temos que atender como se fosse o meu pai, a minha mãe, ou eu mesmo deitado naquela maca. Eu percebi essa consciência nos funcionários da Santa Casa. Tem eu não sei nem o nome do segurança que fica lá na parte de baixo. Aí estava saindo uma senhorinha de uns 60 anos e falou assim, minha gata, já vou abrir aqui para você. Ela falou assim, minha gata, hoje eu ganhei. E o cara, um cara boa pinta, falou assim, ganhei o dia. Aí eu falei assim, viu aí como é que você ganha o dia saindo do hospital? Isso, eu percebi isso. Nós fomos na farmácia, o pessoal brincando e tal, lógico, com a seriedade que o cargo precisa, mas uma interação, um ambiente leve. Eu achei isso bacana. Por isso que eu te perguntei isso do público em si. Ele é o retrato se isso está funcionando, assim, né? Se esse atendimento está funcionando. Nós somos tão tomados por fazer isso acontecer. Para abrir a Santa Casa, o primeiro grupo de pessoas contratadas, é importante dizer que nós contratamos 200 pessoas? 210. 210 pessoas em 15 dias. Com 10 mil inscritos no processo de seleção. Por isso que eles falavam que era impossível. Mas foi feito. Né? Deu certo, está lá. E aí nós ganhamos 10 dias de prazo para abrir, né, que não estava previsto no cronograma, e nesses 10 dias nós fizemos uma inserção com todo o time contratado. E nós fizemos alguns workshops no sentido de esclarecer o motivo, para que nós estávamos indo ali. E passamos um filme muito bonito, se o pessoal quiser ver, pode baixar no YouTube, tem, que é o filme de Maria Madalena. É um filme de 2 horas e tanto, que toca a alma de qualquer pessoa que assiste aquele filme. Esse filme foi passado para os colaboradores. Os colaboradores. E após o filme, a gente conversava com a equipe. Foi ideia sua, Marquinhos? Não sei de quem no Rio, não. Foi, não, você teve aí a Glaucia. Eu não sei quem, acho que foi minha irmã, né? A Glaucia que falou do filme Maria Madalena, foi a Glaucia. Foi. E a Claudiane providenciou o filme para nós lá. Incrível. Foi um trabalho. E assim, eu assisti o filme 4 vezes, porque foram 4 sessões, 4 dias diferentes, por causa dos horários de trabalho de todo mundo. Uhum. A cada dia, eu aprendi uma coisa nova no filme. E assim que encerrava o filme, a gente ia conversar com eles. Então, cada dia era uma mensagem de novo aprendizado. E não tem como não tocar a alma de uma pessoa se assistir aquele filme de Maria Madalena. Coisa maravilhosa. E aquilo fez a base do que você vê lá hoje. Assim, da gente entender o motivo pelo qual nós estamos ali. Tá certo, nós temos que trabalhar. Todo mundo tem seu ganha-pão.
mas a gente pode fazer do trabalho um ambiente muito mais agradável e feliz quando a gente se propõe a fazer para o outro. Quando a gente está fazendo para a gente, se eu vou para o trabalho para ganhar dinheiro para mim somente, o trabalho vira um fardo. Porque ele não te complementa espiritualmente, ele só te complementa fisicamente. Quando você vai para o trabalho focado e orientado a servir as pessoas de corpo e alma e se entregar ao seu irmão da forma que ele mais precisa, que não é de acordo com a sua vontade, é de acordo com a necessidade dele, entende? Isso te traz um retorno enorme, porque você vai sentir uma alegria, uma felicidade, que viver para o outro é o melhor que a gente pode fazer a partir dos dons que a gente recebe de Deus. Pessoas como vocês fazem o ambiente onde a gente mora ter uma expectativa muito bacana, entende? Eu estou colocando isso porque a gente está chegando no final desse programa e eu quero parabenizar, antes de mais nada, o trabalho de vocês dois e quero que vocês resuma, porque a gente já está terminando, viu, Marquinhos? Fala um pouquinho sobre a sua vida aqui em Patos. Você nasceu aqui em Patos, é de Patos, porque quando você falou assim, o problema era longe. Eu estou colocando isso porque a gente bateu esse papo no início do programa. O problema estava longe. Eu percebi que quando ele chegou, eu podia fazer alguma coisa, e eu tinha que fazer alguma coisa. E a Odilene pensa da mesma forma. Então, fala um pouquinho sobre a sua história aqui em Patos, e depois eu vou perguntar o mesmo para você, Odilene. Eu nasci em Patos, estudei em Patos, saí para estudar faculdade em Belo Horizonte, formei em administração de empresa. Passei 6 meses no exterior, estudando língua estrangeira. Foi uma excelente experiência na minha vida, porque abriu meu leque. Convivi com pessoas de mais de 20 diferentes nações. Eu pude entender que gente é gente em qualquer lugar do mundo. Os problemas e necessidades são os mesmos, independente da economia do país. Retornei para Patos, uma pessoa diferente, com ansiedade de fazer algo do melhor que eu poderia fazer. Você tinha quantos anos quando você foi para fora e voltou? 23 anos de idade. 23. Eu voltei, meu pai me chamou para trabalhar na empresa com ele. E ali eu entrei, estou até hoje em Patos, não saí. Sempre que a gente foi chamado para contribuir, nós estendemos as mãos. Entendeu porque ele é um funcionário tão disciplinado, Odilene? E você, Odilene? Me fala um pouco sobre a sua história com Patos de Minas. Eu sou de Patos também, né? Nasci, só saí para a faculdade, me formei em enfermagem, formei em Uberaba. E logo que eu formei, eu retornei. E eu falo que tudo que acontece na nossa vida, porque era para ser, né? Tudo vem como um presente. Eu nunca pensei em fazer enfermagem. O único vestibular que eu fiz fora do que eu prestei a vida toda, que era odontologia, que foi enfermagem. E não me vejo hoje fazendo outra coisa. Eu falo que a gente precisa amar o que a gente faz, porque quando a gente ama, a gente consegue tocar, né? Eu também estou na docência e sempre falo, olha, a gente precisa olhar para aquela pessoa e cuidar, porque ali tem alguém importante para outra pessoa, independente de quem seja, porque às vezes é um dos nossos. Minha mãe teve Covid e eu pude vivenciar isso e colher frutos, porque meus ex-alunos cuidaram dela de uma forma tão... O Covid ensinou plena, muita gente a ver um outro lado da vida, né, Marquinhos? Você que pegou o Covid. Muito. E nesse processo todo, né, como eu fui parar na Santa Casa, Ana Carolina, que é secretária de saúde, foi minha aluna, a gente sempre esteve muito próximo e trabalhou muito, né, nesse processo e sempre acreditou numa assistência, né, diferente, né, e sempre viemos muito de um SUS, né, porque eu acho que ali a gente vai trabalhar com pessoas que necessitam. E na pandemia, eu saí da minha zona de conforto, porque eu estava na faculdade, dei minhas aulas, e eu senti que eu precisava mais. Foi quando eu fui para o hospital de campanha. Então, eu falo que se eu, enquanto profissional, faço de forma, ao tocar o outro, a gente consegue, né, realmente o nosso objetivo, né, de tratamento, de cuidado. E eu vou te falar uma coisa que toca muito meu coração, essa eu não posso deixar, né, Marquinhos? Que além da Santa Casa, eu cuido também do ambulatório de tratamento de feridas. E quando você olha uma ferida física, que na maioria das vezes o que está por trás é uma ferida da alma, é muito além, né? Então a gente precisa olhar para aquele indivíduo, né, para aquela pessoa que a gente está cuidando, com tudo que ele tem lá atrás. Perfeito. Se você me permite, antes de encerrar, fazer um agradecimento especial à comunidade de Patos de Minas por ter atendido esse apelo da Santa Casa.
todas as pessoas que se uniram, e são muitas pessoas, não dá para citar nome. A gente é abraçado pela comunidade, precisa disso. Agradecer os profissionais que estão dentro da Santa Casa, os médicos, os enfermeiros, os assistentes, a administrativa, a parte de segurança, assim, um apoio, um trabalho fenomenal que eles estão fazendo ali, que a gente tem que agradecer muito todos eles por terem se unido, e sem esses profissionais Santa Casa não existiria. A FEPAM, pelo esforço enorme que ela está fazendo de construir esse hospital, de reformar o que já existia, de dar um espaço adequado de atendimento. A Prefeitura de Patos de Minas, pela coragem que tiveram. Coragem Enorme, porque o risco era grande demais de dar tudo errado, e por estar nos suportando financeiramente nesse processo, né? E assim, as famílias, né, dos pacientes que estão lá conosco, todos os relatos que eles têm feito, existe um impulso dentro da comunidade em favor da Santa Casa que nos empurra para frente. Nós não estamos sozinhos nisso. E acima de tudo agradecer a Deus, porque seria impossível sem a presença dele. É Jesus que está sempre nos coordenando, né, bem mais próximo. É verdade. Porque as coisas que aconteceram lá dentro e que acontecem no dia a dia, Dácio, jamais aconteceriam se não fosse a presença deles. Eu pude encontrar na Santa Casa algo que eu não tinha encontrado em outro lugar. Que é essa presença de Deus na nossa vida. Eu percebo que isso trouxe para você um prazer que você não tinha vivenciado na sua vida. É verdade. Eu tô falando, você tá enchendo o olho d'água. Mas é verdade. Nós estamos terminando o programa, eu preciso encerrar. Eu quero agradecer demais de novo a presença de vocês dois e deixar, né, eu tô aqui do lado da direção da NTV, as portas do programa para ajudar vocês em todas as campanhas necessárias, importantes, que a Santa Casa desenvolver, idealizar, apoiar, receber apoio. Nós estamos... Nós estamos de portas abertas, a NTV e o Papodcast. Obrigado a vocês dois mais uma vez e parabéns pelo trabalho. Obrigado. E nós vamos precisar muito do apoio de vocês. Com certeza, estaremos aqui. Até a próxima quinta-feira aqui no Papodcast. Um abraço a todos. Vamos bater um papo. Quero ter um bate-papo sério com vocês, sério com vocês. Bate-papo. Queremos um papo interessante.